Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje, nossa, é em referência à base curricular do 8º ano e, dando prosseguimento ao conteúdo, nós chegamos no evento histórico conhecido, chamado como o golpe da maioridade. Então, é preciso resgatar alguns aspectos, alguns fatos, para que a gente tenha um conhecimento muito consolidado. Esse golpe da maioridade vai ocorrer por quê? Com a saída de Dom Pedro I voltando para Portugal, 1826, 27, vai ocorrer o chamado período regencial. A Constituição de 24, vocês sabem bem que ela é uma Constituição que prevalece os poderes do imperador. Por quê? Porque é criado lá o poder moderador, até rimou. E com isso vocês estão lembrados de que o sistema político, a Constituição, aliás, dizia que na ausência do governante era instalada uma regência provisória, depois permanente. Inicialmente, essa regência era trina, ou seja, 3 pessoas governando o Brasil. Com o passar do tempo, houveram determinadas situações confusas de não entendimento entre os regentes, nessa regência trina provisória, e eis que tivemos a regência una, a eleição da regência una. Essa eleição, a regência una, o primeiro regente foi o padre Feijó, Diogo Feijó. E em seguida tivemos a saída de Feijó e a chegada de Araújo Lima ao poder. E por que esse nome golpe da maioridade? Por que isso? Porque algumas províncias não deram legitimidade aos regentes no poder. Não aceitavam os regentes no poder. E havia um grupo chamado de regressistas que desejavam o retorno de Dom Pedro I, que ele pudesse tomar posse novamente do governo brasileiro. No entanto, Dom Pedro saiu do Brasil, como ocorreu a morte do pai dele em 1826, salvo engano. Ele, antes de ir para Portugal, já havia enviado a sua filha mais velha, a Maria da Glória, para assumir o trono em seu lugar. Havia uma discussão, uma questão sobre quem iria assumir o trono com a morte de Dom João, porque o herdeiro direto seria Dom Pedro I, que é o filho que estava sendo postulante ao cargo mais velho, que estava vivo. Mas Dom Miguel, que era o outro filho na linha sucessória, o segundo, também desejava tomar posse. E Pedro I fez o seguinte: enviou sua filha para Portugal para que ela pudesse garantir, guardar o trono para ele. E, além disso, o contrato que havia sido de casamento entre Maria da Glória e seu tio Miguel foi desfeito. Então, teve todo esse mal-estar, essa situação confusa, que Pedro teve que retornar para Portugal para tomar o seu trono efetivamente, mas teve que entrar em conflito com as tropas miguelistas, as tropas de Dom Miguel, para tomar o poder. E deixou aqui seu filho mais novo. Seu filho mais novo, não. Seu herdeiro direto. Ele tinha uma filha mais velha que não poderia, que era Marina da Glória. Mas o filho que teria capacidade, poderia assumir o cargo, era Pedro de Alcântara, depois conhecido como Pedro II. Mas só quando Pedro I resolveu voltar para Portugal,
Dom Pedro de Alcântara, e depois chamado Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos. Então, a regência vai ocupar esse espaço enquanto o menino não tiver condições de assumir o cargo. Mas a tensão foi tão grande que tiveram províncias, como eu vinha falando anteriormente, voltando, que não admitiam, não viam nesses regentes o processo de legitimidade do poder e começavam a se revoltar porque estavam vivendo essas províncias, como nós vimos na aula anterior, vivendo num processo de miserabilidade muito grande, a população passando fome. Então, encontraram na revolta um momento de dizer: estamos aqui passando necessidades, faça alguma coisa, ou então retornem com... Então, que Dom Pedro I retorne a ser governante do Brasil. Então, e com isso, foram feitas as revoltas, né? Cabanagem, revolta do Malês, a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Também tiveram outras 2 manifestações regenciais, revoltas regenciais, que o livro não traz, mas que é a Sabinada e a Balaiada. Pois bem, na página 240 temos isso aqui. O fortalecimento, 240, o fortalecimento dos regressistas e o golpe da maioridade. Só para voltar um pouquinho, para você entender os fatos sendo inseridos um ao outro e a ligação deles. A chegada ao poder do regressista Araújo Lima, que tinha concepções parlamentares conservadoras, foi fruto da renúncia do então regente Uno, olha aí, regente Uno, Diogo Feijó, mas principalmente do fortalecimento dos regressistas, que não aceitavam as revoltas regenciais, afirmando que foram causadas devido ao ato adicional de 1834, que enfraqueceu a força do Senado e da Câmara e ao Código de Processo Criminal. Dessa forma, e pela união de todos os regressistas, o regente Araújo Lima foi eleito com maioria, cerca de 4.308 dos votos, tinha a obrigação partidária de preparar o Brasil para um possível retorno ao modelo imperial. Dessa vez com Dom Pedro II. Entre suas principais medidas, devolveu a obrigação de legislar para a Câmara e o Senado. Com a centralização política em curso no Brasil, as revoltas regenciais foram derrotadas. Apenas a Farroupilha continuou. A Farroupilha durou 10 anos, não é? Lembrando que a Farroupilha tem um contexto de luta contra a entrada, na verdade, da Shark, ou do Shark estrangeiro, principalmente da Argentina e do Uruguai, que tinha uma penetração grande, porque o governo brasileiro baixou a taxa de importação e se tornou aí uma concorrência para o charque gaúcho. Daí o movimento surge com mesclas, não é, dos estancieiros. O movimento, é bom ressaltar que esse movimento da Guerra dos Farrapos é uma mescla. Ele tem pessoas humildes, pobres, participando do movimento, como também tem estancieiros, pessoas ricas participando do movimento. Pois bem, durou entre 1835 a 45, durou 10 anos esse movimento Farroupilha. Farroupilha continuou. 2 partidos políticos se consolidaram. O Partido Liberal e Conservador. Ambos tinham as mesmas características, pois os membros pertenciam à mesma elite agrária. As divergências ficavam por conta dos rumos políticos, pois os liberais defendiam a república, enquanto os conservadores queriam o império. E assim, essa situação perdurou durante todo o segundo reinado no Brasil. Então, quando a gente chegar no conteúdo, lá no finalzinho do segundo reinado, você vai entender que
Não vai ser à toa. Aqui, já antes de começar o segundo reinado, já temos ideologia sendo defendida pela República. Pessoas com ideologia republicana levantando bandeiras, desejando que o Brasil fosse uma república, deixando de lado o processo monárquico, não é, constitucional. Pois bem, curiosamente, ainda na página 240, os liberais passaram a defender o regime imperial. Os partidários da República viam a possibilidade de antecipar a maioridade de Dom Pedro I, a forma de derrubar o governo agencial, enfraquecendo o Partido Conservador. Mas a situação também tinha que o Partido Liberal via a possibilidade de tentar, não é, se organizar lá na frente e perceber que o menino não ia governar. Ele iria governar, mas sendo muito aconselhado pelo Partido Liberal e pelo Partido Conservador. E, ao mesmo tempo, a chegada, a antecipação da maioridade de Dom Pedro II iria acalmar os ânimos, ia dar a legitimidade que o governo até então não possuía. Não possuía. E aí, o jovem que iria assumir, não é? Quando atingisse a maioridade, e o menino, o jovenzinho, assumiu o poder com 14 anos, 7 meses e 21 dias. Um menino foi preparado para governar, o menino sabia várias línguas, o menino era muito estudioso, muito inteligente, e vai ser conhecido também como um governante diplomático, capaz, reconhecido fora do Brasil também como sendo um homem de grande prestígio, de grande eloquência, de grande inteligência, capaz de governar o Brasil muito bem preparado para exercer o trono, o governo brasileiro, ser o imperador do Brasil. Estava preparado para assumir esse cargo. Não é? O pai dele não teve a mesma preparação, mas é bom salientar que Dom Pedro não teve Dom Pedro I, o mesmo viés de preparação, de característica, né? Uma cultura muito restrita se comparado com Dom Pedro II, mas ele se arrependeu, em parte disso, nas cartas que ele menciona, que exigia que os filhos, mesmo distante, ele mandava carta para os filhos pedindo que os filhos estudassem, que se dedicassem. A corte portuguesa tem uma forma de ser uma corte muito desajustada do ponto de vista de cultura, não tinha formação cultural como sendo uma prioridade. Um ou outro representante da corte portuguesa, da monarquia portuguesa, que era um pouco mais preparado. Curiosamente, os liberais passaram, prosseguindo 240, a defender o regime imperial. Os partidários da República viam na possibilidade de antecipar a maioridade de Dom Pedro II, a forma de derrubar o governo regencial, enfraquecendo o Partido Conservador. Em 23 de julho de 1840, sob a liderança do liberal Antônio Carlos de Andrade Silva, irmão de José Bonifácio de Andrade Silva, foi instaurado o golpe da maioridade, colocando Dom Pedro II, de apenas 14 anos, como imperador do Brasil. Perfeito? Vamos agora fazer alguns exercícios. Eu vou solicitar que vocês façam a página 245. 245. Toda essa página, 245, vocês façam e me mandem pelo aplicativo. Tá bom assim? Pronto. Página 247. Após a abdicação de Dom Pedro I, seguiu-se o período regencial entre 247, questão número 11. Após a abdicação de Dom Pedro I, seguiu-se o período regencial de 1831 a 1840.
Uma época turbulenta da história do Brasil. Sobre o período da sinal alternativa correta. Letra A. De 1831 a 40, o Brasil foi governado por uma regência única, tendo à frente o padre Diogo Antônio Feijó. B. Ocorreu a vitória das forças governamentais sobre os revoltosos farroupilhas que foram exilados na Argentina? Não foram exilados na Argentina, né? Letra C. Houve uma divisão entre as elites políticas dominantes, fato que favoreceu a explosão de revoltas agenciais. Letra D. O exército foi extinto e, em seu lugar, foi criada a Guarda Nacional, com a função de proteger as fronteiras nacionais. Letra E. A tendência descentralizadora do primeiro reinado foi substituída por um forte centralismo. Qual é a letra a ser marcada, pessoal? Letra C, muito bem. Houve uma divisão entre as elites políticas dominantes, fato que favoreceu a explosão de revoltas regenciais. Beleza aí? Vamos fazer uma outra questão. Essa aqui é aquele tipo de questão que você tem um texto, para você ler o texto e interpretar um pouco do texto e refletir sobre as características de determinada situação apontada aqui. O período regencial, página 246, questão número 8. O período regencial foi um dos mais agitados da história política do país e também um dos mais importantes. Naqueles anos, esteve em jogo a unidade territorial do Brasil e o centro do debate político foi dominado pelos temas da centralização ou descentralização do poder, do grau de autonomia das províncias e da organização das Forças Armadas. Sobre as várias revoltas nas províncias durante o período da regência, podemos afirmar corretamente que, letra A, eram levantes republicanos, em sua maioria, que conseguiam sempre empolgar a população pobre e os escravos. Letra B, a principal delas foi a Revolta Farroupilha, acontecida nas províncias do Nordeste, que pretendia o retorno do imperador Dom Pedro I. C. Podem ser vistas como respostas à política centralizadora do Império, que restringia a autonomia financeira e administrativa das províncias. Letra D. Em sua maioria, eram revoltas lideradas pelos grandes proprietários de terras e exigiam uma posição mais forte e centralizadora do governo imperial. Qual seria a letra, pessoal? Muito bem, muito bem. Letra D, letra D. Podem ser vistas como respostas à política centralizadora do Império, que restringia a autonomia financeira e administrativa das províncias. Vamos analisar agora, estudar o período histórico conhecido como o Segundo Reinado. Observe bem, mesmo com a coroação, não é? O sucesso da operação golpe da maioridade, o governo de Dom Pedro II vai enfrentar um movimento com a origem republicana em 1848, que foi a Revolução Praieira. E agora começa a ter uma forte pressão de algumas províncias para que a semente da República fosse instalada. Deu para entender? Então, a gente percebe que a semente da República foi jogada e que vai provocar
simpatizantes, vai atrair simpatizantes para essa teoria. O século XIX, no Brasil, ele é recheado de mudanças históricas, muito rico. Tivemos a chegada da família real, a proclamação da nossa independência, assume Dom Pedro II. Temos, não é, um processo em que, a partir da segunda metade, o café ganha força. Em 1848, um pouco antes da segunda metade, a Revolução Praieira, a libertação dos escravos em 1888 e 89, no ano seguinte, a proclamação da República. A gente vai começar a perceber que esses fatos estão também interligados, não vão acontecer de forma isolada. Tem uma causa, tem uma consequência. Não é? Tem uma razão de ser, melhor dizendo. 248, o segundo reinado brasileiro. Vamos observar aí. Esse é um trecho de um livro de Aquino, de Gilberto Agostino, Sociedade Brasileira, uma história através dos movimentos sociais. Diz assim: de 1850 em diante, o Brasil passou a viver um processo de transformações no plano econômico, que teve suas ligações no plano político. Foi nesse momento que o novo setor da classe dominante, mais progressista e responsável pelas transformações, iniciou a luta política na defesa de seus interesses. A fase denominada de Segundo Reinado foi marcada justamente pela luta entre o grupo conservador e o grupo progressista afinado com o capitalismo. Dessa forma, ia se travando um embate político em que o setor escravista, em decorrência do fim do tráfico negreiro, via crescer suas dificuldades. Esse tráfico negreiro vai acabar somente na teoria, viu? Na prática ainda vai existir. Perceba bem, não é? Vai haver uma proibição imposta pelo governo imperial de não haver mais o tráfico negreiro, mas ele vai continuar. Na prática vai continuar. Teoricamente não poderia mais haver, mas vai continuar. Via crescer suas dificuldades de revigoramento em virtude da escassez de mão de obra, cujo preço de compra não cessou de aumentar. Entretanto, é importante lembrar que a elevação do preço do escravo não se devia somente à escassez decorrente do fim do tráfico negreiro, mas também ao fato de que ainda constituía a principal mão de obra da lavoura cafeeira. O aumento da demanda de escravos, advindo da expansão da lavoura, agiu também como fator de elevação do seu preço. Em decorrência, criou-se um problema para as regiões que se encontravam em decadência econômica, pois o trabalho escravo inibia possíveis correntes migratórias de trabalhadores assalariados para essas regiões. Claro, os trabalhadores assalariados não viriam para regiões em que o trabalho escravo era exercido. Agora, com o fim da escravidão, os trabalhos assalariados vão ocorrer no Brasil, sim. Não agora, mas vão ocorrer com o fim da escravidão. Além disso, o reduzido número de escravos não era capaz de satisfazer as necessidades econômicas dessas regiões. Em decorrência, houve uma libertação da mão de obra escrava através do tráfico interno para regiões que se encontravam em desenvolvimento, bem como pela abolição, como foi o caso do Ceará, que libertou seus escravos 4 anos antes, em 1884. Aqui temos, não é, uma figura do humilde mestiço e trabalhador do mar, Francisco José do Nascimento, recebeu o nome de Dragão do Mar. Liderou os jangadeiros para não embarcarem ou desembarcarem qualquer negro escravo no litoral cearense, culminando no fechamento do porto de Fortaleza ao tráfico de escravos para as províncias. Assim, os donos de escravos eram forçados a libertá-los na impossibilidade de sustentá-los. O livro, na página 249, sair da 248 para 249, o livro traz uma introdução sobre
os primeiros 10 anos de governo do imperador Dom Pedro II. Com isso, a gente vai ter a oportunidade de conhecer como, né, o livro vai resgatar alguma coisa que acontece, fatos lá do século XVIII, então estão ligados ao século XIX. Diz assim: os séculos XVIII e XIX na Europa foram marcados por muitos conflitos de caráter republicano e liberal, como a Revolução Francesa. Novas concepções e transformações mudaram o rumo das relações sociais. Na economia, passou a prevalecer o liberalismo econômico, segundo o qual o Estado não poderia intervir nas relações econômicas. No campo político, houve a instalação de governos republicanos, fazendo com que os governantes não tivessem poder absoluto. Nas Américas, o processo de independência na parte norte já havia se concretizado com a emancipação dos Estados Unidos, não é? Enquanto o sul e a parte central estavam em processo de independência liderado pelos generais San Martín e Simón Bolívar. Vamos prosseguir aqui, na página 250. No Brasil, as ideias revolucionárias foram usadas muito mais para manter a ordem aristocrática e escravista do que propriamente democratizar os meios políticos e econômicos. Então, as ideias revolucionárias não tinham o objetivo de fazer aquela mudança em todas as estruturas. Não, não. Queriam fazer mudanças para agradar quem? A ordem aristocrática e escravista. É bom pontuar isso porque lá na frente, já no século XX, nos primeiros anos do século XX, nós vamos estudar um conteúdo lá no 9º ano chamado República do Café com Leite. E vocês estão percebendo aqui que essas revoluções só iriam favorecer, só iriam manter a ordem aristocrática e escravista dos fazendeiros, dos cafeicultores. Pois bem, posso prosseguir? Escravista do que propriamente democratizar os meios políticos e econômicos. Além disso, o comando do país passou por sucessivas mudanças. Em 1822, o Brasil conseguiu sua independência com apoio das ideias liberais e burguesas, sendo que, anos mais tarde, em 1831, Dom Pedro abdicou do trono. Não é? Dessa forma, iniciou-se o período regencial, em que grupos políticos que defendiam as ideias republicanas, restauradoras da monarquia, disputaram os espaços políticos. Em 1840, após a movimentação liberal que organizou o chamado golpe da maioridade, iniciou-se o segundo reinado. A despeito do nome, o Partido Liberal defendia a restauração da ordem social perdida no período regencial. A garantia de que as regalias, os privilégios e os direitos políticos continuariam consolidados para os grandes proprietários agrários do Brasil. Para um pouquinho aí. Veja. O período social foi perdida. Queriam a garantia de que as regalias, que são regalias aí, seriam privilégios para garantir que mantesse esses privilégios, essas benesses, esses benefícios e direitos políticos continuariam consolidados para os grandes proprietários agrários do Brasil. Então, mais uma vez, surgem esses proprietários de terra nesse primeiro momento do segundo reinado. A partir de 1840, mais ou menos, vai surgir aí a presença desses proprietários e começando a colocar seus interesses, não é? Demonstrando logo seus desinteresses. E depois, anos depois, no finalzinho do século XIX e início do século XX, seus interesses políticos de governar o Brasil.
Os primeiros anos de governo de Dom Pedro II, que era apenas um adolescente, foram organizados pelos liberais. Eles influenciaram o imperador a estabelecer um ministério que, na verdade, serviria para executar suas ideias. Ou seja, o menino, o adolescente, não governava efetivamente, era manobrado ainda pelos liberais. Ainda não começava essa manobra. Assim foi elaborado o chamado Ministério dos Irmãos, porque era formado em sua maioria de irmãos de sangue. Foram 3 ministérios, o da Marinha, da Guerra, do Império e da Fazenda. Eram extremamente importantes e ocupados por políticos liberais. Em contrapartida, as câmaras e o Senado foram ocupados maciçamente pelos conservadores. Essa situação anunciava graves problemas políticos durante o segundo reinado. A página 250, pequeno trecho aqui, 251, que fala sobre, não é? Aos poucos, os políticos conservadores se aproximaram do imperador Dom Pedro II e alertaram que os interesses dos liberais eram estabelecer as mudanças republicanas e provocar o enfraquecimento do império, até poderem efetuar um golpe político. Temendo essa possibilidade, Dom Pedro II dissolveu a Câmara em 41, quando os liberais haviam sido eleitos maioria. E aí você percebe, né? Então ele vai ter que fazer um processo de dissolução da Câmara, não é? Não permitir que aquela Câmara existisse, que não vai ser desfeita, porque ele sabe que precisa governar. Então ele vai cedendo para os liberais e para os conservadores, vai cedendo, vai tentando, não é, mudar para evitar a crescente simpatia que se tinha já pelo movimento, pela questão republicana, que vai se opor ao monarquismo, né? Ao processo imperial do Brasil, o governo imperial brasileiro. E temos essa situação posta aqui, as urnas, tem uma charge aqui de Ângelo Agostini, as urnas, cidadãos, voto é livre, mas a barriga, quer dizer que algumas pessoas começaram a fazer uso de compra de votos, comprando alimento, para que aquelas pessoas pudessem votar de acordo com o interesse daquele que deu o alimento. Pois bem, vai haver um episódio também chamado eleições, não é? Entre aspas aqui, eleições do cacete, porque as pessoas eram espancadas ou mortas para votar de acordo com determinados interesses de grupos políticos. E eu espero que vocês tenham absorvido o conhecimento, tenham entendido. Na próxima aula nós iremos prosseguir, vamos, inclusive, estudar a Revolução Praieira, o Segundo Reinado e o surgimento também de um personagem muito importante para a economia brasileira do Segundo Reinado, que é o Irineu Evangelista de Souza, não é? Também conhecido como o Barão de Mauá. O Barão de Mauá vai ser um homem responsável por uma mudança radical nessas décadas, a partir da segunda metade do século XIX, vai trazer muitos benefícios para o nosso país. A gente vai vivenciar isso nas próximas aulas. Tá certo assim? Tchau para vocês, fiquem bem. Até a próxima, se cuidem. Tchau, pessoal.